Oi pessoal, tudo bom? Pessoal, então esse vídeo que eu estou gravando vai ser para a gente finalizar a parte de programação inteira e eu também vou resolver um caso com uma situação em que a gente precisa ter variáveis binárias. Né? Então vamos começar por programação inteira. Aqui não tem muita diferença, né? Vai ser só uma restrição do problema, então basicamente vai ser a mesma coisa. Mas eu peguei um exemplo aqui para a gente fazer o modelo e daí programar ele. Então vamos considerar aqui, ó, para ilustrar alguns aspectos envolvidos num problema de PLI, vamos considerar novamente o problema de decisão enfrentado por Howie Jones, proprietário da Blue Ridge Hot Tubs, descritos no capítulo 2, 3 e 4. Isso aqui é do livro que eu uso. Essa companhia vende dois modelos de banheiras, a Aquaspa e a Hydrolux, que ela produz comprando cubas de fibra de vidro pré-fabricadas e instalando uma bomba de água comum, além da quantidade adequada de tubulação. Então aqui ele vai utilizar a fibra de vidro, a bomba e uma quantidade de tubulação. Esses aqui são os recursos. Cada Aquaspa produzida demanda uma bomba, 9 horas de trabalho e 12 pés de tubulação, e contribui com 350 de lucro. Cada Hydrolux produzida demanda uma bomba, 6 horas de trabalho e 16 pés de tubulação, e contribui com 300 de lucro. Levando em consideração que a companhia tem disponíveis 200 bombas, 1.566 horas de trabalho e 2.880 pés de tubulação, criamos a seguinte formulação para esse problema. Então aqui, como a gente está falando em produção de dois produtos, então a gente vai determinar que x1 é a quantidade de produtos. Deixa eu ver se eu coloquei a Aquaspa aqui, 350. Isso. Então eu determinei que x1 vai ser a quantidade de Aquaspa que a gente produz e x2 vai ser a quantidade de Hydrolux que a gente produz, certo? Aqui a gente quer maximizar o problema para ver qual que é a quantidade de produtos que a gente vai vender que vai gerar um maior lucro para a minha empresa. Então, aqui a gente quer maximizar o lucro. Qual que é o lucro que a gente consegue com esses produtos? Então aqui, ó, cada Aquaspa que a gente vende, ela vai contribuir com 350 de lucro. Então, para eu saber o quanto que eu vou ter, eu vou pegar a quantidade que eu vendi e multiplicar por 350. E cada Hydrolux, ela contribui com 300 de lucro. Então eu vou pegar a quantidade de Hydrolux que eu vendi e multiplicar por 300. As restrições que a gente tem está relacionada aos recursos que demandam, que daí aqui no caso é a tubulação, a quantidade de bomba e as horas de trabalho. Então aqui, ó, quantas bombas vai para cada um? Então aqui, ó, o Aquaspa é uma bomba e o Hydrolux também é uma bomba. Então aqui, ó, e ele tem disponíveis 200 bombas. Então aqui, ó, x1 mais x2 tem que ser menor ou igual a 200. A outra restrição, a questão de mão de obra. Então aqui, ó, cada Aquaspa, ela vai demandar 9 horas de trabalho. Então aqui eu coloquei 9x1, né, que é 9 horas vezes a quantidade de Aquaspa que a gente produzir. E cada Hydrolux, ela demanda 6 horas de trabalho. Então, mais 6 vezes x2. Qual que é a quantidade de horas de trabalho que a gente tem disponível? 1.566 horas de trabalho. Então, 1.520. Deixa eu ver aqui, só um pouquinho, gente. Confirmar aqui no livro. Porque às vezes o enunciado colocou uma e ele considera outra. Deixa eu ver se eu coloquei errado ou
Não, o primeiro é 1566. Ah, tá. É, ele faz uma alteração aqui no problema. Ele resolve primeiro com 1566, né? Daí ele chega num valor lá, só que daí ele fala aqui, ó, suponhamos, por exemplo, que a Blue Ridge Hot Tubs tenha disponível apenas 1.520 horas de mão de obra e 2.650 pés de tubulação durante seu próximo ciclo de produção, né? Então, ele faz uma alteração aí nessas duas restrições, por isso que eu coloquei assim, tá? Então aqui a gente considera, né, esse valor novo que ele alterou, 1.520, né, de horas de trabalho, e ele fala que aqui, né, a quantidade de tubulação, a Aquaspa ela usa 12 pés de tubulação e a Hydrolux 16 pés de tubulação. Então aqui, ó, 12 vezes x1 mais 16 vezes x2. Tem que ser menor ou igual à quantidade que ele disponibiliza. A princípio era 2.880, só que daí ele mudou, né, na hora que ele foi, que esse daqui seria o enunciado inicial que ele colocou, mas daí aqui no capítulo de programação linear inteira, ele faz essas alterações. Mas isso daí também não vai alterar em nada a questão de como resolver em relação à programação inteira, de fato, né? Então aqui a gente colocou a quantidade de tubulação disponível, que é 2.650. Né? Então a gente escreveu a restrição de bomba, a restrição de mão de obra e a restrição de tubulação. Daí, quais as outras restrições que a gente tem que fazer? Nossa, tá uma barulheira aqui em casa. Eu acho que eles estão mexendo aqui do lado no elevador desde manhãzinha, assim. Nossa Senhora. Então aqui a gente tem que colocar a restrição de não negatividade, x1 e x2 tem que ser maior que zero. E agora a gente vai incluir a nossa restrição de número inteiro, que a gente fala que x1 e x2 eles precisam ser inteiros. Né? Então vamos modelar, vamos implementar isso daqui. Então aqui eu coloquei os dois produtos que eu tenho, o Aquaspa e o Hydrolux, e a quantidade produzida, 118,76. Aqui eu só vou 64.100. Só para eu vou apagar aqui, vamos, se eu não coloco nada errado, né, nenhuma restrição errada. 64.100. Vou anotar aqui, ó. 64.100. Tá. Então aqui vão ser as variáveis que a gente vai variar. A quantidade de Aquaspa que deve ser produzida e a quantidade de Hydrolux que devem ser produzidas. Aqui eu coloquei a quantidade de lucro que cada uma vai representar, para que eu conseguisse escrever a minha função objetivo, que é o quê? A quantidade de lucro que a Aquaspa gera, que é 350 vezes a quantidade produzida, mais a quantidade de lucro que a Hydrolux vai gerar, vezes a quantidade produzida. Né? Então aqui, ó, esse vezes esse, mais esse vezes esse. É a minha função objetivo que vai maximizar o lucro. Certo? Agora a gente tem que escrever as nossas restrições. Aqui eu coloquei, né, quais eram as necessidades, né, que você precisa. Então aqui, ó, uma bomba, para Aquaspa, uma bomba. 9 horas de trabalho, 6 horas de trabalho, 12 pés de tubulação e 16 pés de tubulação. Então aqui eu coloquei quais são as necessidades. Daí qual que é lá, ó, o lado esquerdo e o lado direito. Então qual que é o total disponível. Então eu tenho 200 bombas, 1.520 horas disponíveis e 2.650 pés de tubulação. Aqui no lado esquerdo é onde a gente então precisa colocar o relacionamento disso, né? Que isso aqui vai ser o quê? A quantidade de bombas vezes a quantidade de Aquaspa, mais a quantidade da bomba vezes o Hydrolux, que foi o que eu fiz aqui, ó. Isso vezes isso, mais isso vezes isso. Né? Aqui é a mesma coisa. Isso vezes isso, mais isso vezes isso. E aqui é a mesma coisa.
isso vezes isso, mais isso vezes isso. Que nada mais é do que as nossas restrições que a gente falou aqui, ó. x1 mais x2 menor ou igual a 200, 9x1 mais 6x2 menor ou igual a 1520 e 12x1 mais 16x2 menor ou igual a 26.050, certo? Então aqui a gente escreveu o nosso modelinho. Agora a gente tem que ir lá no solver para implementar. Então aqui, ó, qual que é a minha célula objetivo que vai apresentar o resultado? No meu caso aqui é B5. O meu problema é um problema de maximização. Quais variáveis que ele precisa variar, né? As células que vão ser variadas para encontrar o máximo lucro. É a B2 e a C2. Aqui a gente precisa colocar as nossas restrições. Então aqui, ó, vou adicionar. A primeira restrição que a gente tem é que o lado esquerdo precisa ser menor ou igual ao lado direito, certo? E aqui a gente vai implementar a nossa restrição de integralidade, que a gente fala que essas variáveis aqui, a B2 e a C2, elas precisam ser inteiras. Então aqui, ó, int, certo? Ela precisa ser inteira, ó, inteira, certo? E daí eu dou OK. Então eu coloquei. É aqui que está a diferença quando a gente trabalha com programação inteira, que a gente fala que essas duas variáveis, que são as quantidades, né, que a gente vai produzir, que são as minhas variáveis de decisão, elas precisam ser inteiras. Então eu coloquei essa restrição de que ela precisa ser inteira aqui no problema. Daí eu marco aqui que a gente precisa respeitar a condição de não negatividade, ele precisa ser resolvido pelo simplex. Solve. O solver encontrou uma solução inteira, né, dentro da tolerância que ele tem dentro do problema e todas as restrições foram satisfeitas. Ok. E ele achou então que vai ter que ser produzido 118 Aqua Spa, 76 Hidrolux, que isso daí vai gerar um maior lucro de 64.100. Né? Então, assim, não muda nada, né? Igual a gente viu. É só essa restrição a mais que a gente fala que as variáveis de decisão elas precisam ser inteiras, certo? Então vamos resolver mais um exercício aqui. Deixa eu só tomar uma água. Então vamos lá. Ó. Esse daqui é um problema de escala de funcionários. Né? Então aqui a gente vai ter uma quantidade de funcionários e a quantidade de funcionários não pode ser fracionário, tem que ser o número inteiro. Né? Então aqui, ó, a Air Express é uma empresa a serviço de expedição expresso que garante entrega de pacotes para o dia seguinte em qualquer parte dos Estados Unidos continental. A companhia tem vários centros de operação em aeroportos de grandes cidades do país. Os pacotes chegam aos centros e depois são embarcados para os centros mais próximos ou ao seu destino final. O gerente do centro da Air Express em Baltimore, Maryland, está preocupado com os custos de trabalho e tem interesse em determinar a forma mais eficiente de escalar os trabalhadores. O centro opera 7 dias por semana e o número de pacotes recebidos e despachados varia de um dia para o outro. Usando-se dados históricos sobre o número médio de pacotes recebidos diariamente, o gerente estima, da seguinte forma, a quantidade de trabalhadores necessária para lidar com os pacotes. Então aqui, ó, no dia da semana, ele tem a quantidade mínima de trabalhadores exigidos. Então, no domingo eu preciso ter, no mínimo, 18 funcionários, na segunda, no mínimo 27, na terça, no mínimo 22 e assim por diante, certo? Aqui, pessoal, nesse exercício, eu só esqueci de colocar uma outra informação aqui para vocês,
mas eu vou terminar de ler o exercício aqui e daí vocês vão conseguir entender. Ó, os entregadores da Air Express são sindicalizados e têm garantida a semana de 5 dias de trabalho com 2 dias consecutivos de folga. Então aqui os trabalhadores eles vão trabalhar somente 5 dias e eles têm 2 dias consecutivos de folga, certo? Não pode ser intercalado. Então a gente tem um serviço que opera 7 dias, só que os funcionários trabalham somente 5 dias, com 2 dias de folga. O salário base desses entregadores é de 655 por semana. Uma vez que a maioria deles prefere ter o sábado ou o domingo livre, o sindicato negociou abonos de 25 por dia para quem trabalhar nesses dias. Os possíveis turnos e salários para esses trabalhadores são... Então ele dá aqui, ó, são 7 turnos diferentes. Depois vai ter uma tabelinha que daí vocês vão conseguir enxergar isso. Então, daí aqui, ó, os dias de folga. De domingo e segunda, quem então folga domingo e segunda tem um salário de 680. Que seria o primeiro turno. O segundo turno folgaria segunda e terça, e daí eles vão ter um salário de 705. O terceiro turno folga terça e quarta, tem um salário de 705. O quarto turno folga quarta e quinta e tem um salário de 705. O quinto turno folga quinta e sexta e tem um salário de 705. O sexto turno folga sexta e sábado e tem um salário de 680. E o sétimo folga sábado e domingo tem um salário de 655. Então aqui ele coloca que quem folga no final de semana ganha menos, quem trabalha no final de semana ganha mais. O gerente deseja manter a despesa total com salários o mais baixo possível. Tendo isso em mente, quantos entregadores deverão ser designados por turno se o gerente quiser ter disponível um número suficiente de trabalhadores a cada dia? Então aqui ele quer determinar qual que é o número de funcionários que ele vai ter por turno. Então a gente tem 7 turnos e daí cada turno a gente tem a folga. Então ali, ó, o turno 1 folga domingo e segunda, o turno 2 folga segunda e terça, o turno 3 folga terça e quarta, o turno 4 folga quarta e quinta, o turno 5 quinta e sexta, o turno 6 sexta e sábado, o turno 7 sábado e domingo, certo? Então essa é a escala de cada turno. Então aqui a gente começa a montar o nosso probleminha. Então aqui a gente tem um sistema que opera 7 dias e os funcionários trabalham 5 dias. Então, qual que é a nossa variável de decisão? Saber quantos funcionários vão trabalhar por turno, certo? Então, aqui, e quantos turnos a gente tem? 7 turnos. Então, aqui eu coloquei XI, que é o número de funcionários por turno. A gente tem o turno domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Então, X1, X2, X3, X4, X5, X6... X7. Qual que é o nosso objetivo? Minimizar o salário, certo? Daí, de acordo com aquela tabelinha, eu coloquei lá, né, por turno, quanto que ganha. Né? Então, aqui, ó, quem trabalha no turno do domingo é 680 vezes X1. No de segunda, 705. No de terça, 705. No de quarta, 705. Quinta, 705. Sexta, 680 e sábado 655, certo? E isso daí está relacionado aos dias de folga, né? Turno 7, folga, sábado e domingo, por isso que ele tem um valor mais baixo aqui no salário, certo? Então, aqui, a princípio vai ser isso, as nossas restrições vão estar relacionadas ao número de trabalhadores exigidos aqui em cada turno. Esse tipo de problema, a gente tem uma forma de conseguir moldar ele para ficar mais fácil, né, de analisar esse problema. Então aqui, ó, eu coloquei, ó, os 7 turnos que a gente tem, né, de domingo até segunda, daí que é os dias domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Aqui nessa tabelinha eu vou colocar qual que é a folga
né, desses trabalhadores em cada turno. O turno 1, ele folga domingo e segunda. Então aqui, ó, eu coloco 0 para os dias que ele não trabalha e 1 para os dias que ele trabalha. Então aqui, ó, quem está no turno 1 folga domingo e segunda, trabalha terça, quarta, quinta, sexta e sábado, certo? Então o 1 significa os dias que ele vai trabalhar e 0 significa os dias de folga. O turno 2 folga segunda e terça, trabalha o resto do dia. O turno 3 folga terça e quarta. O turno 4 folga quarta e quinta. O turno 5 folga quinta e sexta. O turno 6 folga sexta e sábado. E o turno 7 folga sábado e domingo. Certo? Então, aqui nessa tabela, eu construí aquelas informações que a gente viu em relação aos turnos e aos dias de folga de cada turno. Certo? Daí aqui, a gente vai colocar qual que é a necessidade de quantidade de funcionários para cada turno, que é o que ele deu aqui nessa tabela aqui, ó. Então, para domingo eu preciso ter no mínimo 18, segunda 27, terça 22 e assim por diante. Então, eu coloquei aqui, ó. Opa. Então, aqui, ó, 18, 27, 22, 26, 25, 21 e 19, certo? Então, aqui, a gente vai colocar a quantidade de funcionários que realmente vai trabalhar nesse dia. Como que a gente vai calcular isso daí? A gente vai colocar aqui, ó, essa coluna, número de trabalhadores, que realmente vai ser o número de trabalhadores que vai ter por turno, certo? Então, para eu saber qual que é a quantidade total de funcionários que eu tenho no domingo, o que eu faço? Eu vou multiplicar essa coluna por essa coluna e somar. Por quê? Porque assim, ó, no turno 1 eu sei que eu tenho 3 trabalhadores, só que eles não trabalham no domingo, certo? Então não pode ser considerado. Então quando a gente faz 3 vezes 0, é 0. Aqui, ó, eu tenho o turno 2, 3, 4, 5, 6, eles trabalham de domingo. Então, essa quantidade de funcionários aqui eu preciso considerar. Então, a hora que eu multiplico isso por 1, eu tenho a sinalização de que ele trabalha, então eu consigo somar todos esses valores. O turno 7 não trabalha de domingo, então esse vezes 0 é 0, então eu não posso somar. Certo? Então é por isso que a gente coloca esse 0 e 1, porque daí a hora que a gente multiplica pelo número de trabalhadores por turno, a gente consegue identificar quem está trabalhando e quem não está trabalhando, porque se a gente tem o valor 0, ele não trabalha, certo? Então a gente vai fazer aqui, para que a gente consiga construir, né, as nossas restrições, a gente coloca aqui essa fórmula de somar produto. Aqui a gente precisa somar o quê? O número de trabalhadores que vai trabalhar no domingo, considerando os turnos e as folgas, né? Então a gente fez aqui essa coluna multiplicado por essa daqui, que vai daí somar a multiplicação. É esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse. Essa fórmula a gente consegue fazer ela direto aqui no Excel, que é o somar produto, né? Então, somar o produto dessas duas colunas aqui, né? Isso daqui a gente vai fazer para todos esses valores. Aqui o número de trabalhadores, vamos só colocar aqui 22.540, 22.540, só para eu garantir que eu não vou errar. Então aqui, essa coluna de número de trabalhadores é o que a gente realmente vai querer variar. E aqui eu coloquei qual que é o custo, né, o salário que vai ser pago para cada turno, né? Que o turno que trabalha no domingo, né, que aliás folga domingo e segunda, ganha 680, quem folga segunda e terça, 705 e assim por diante. Isso daqui é aquela tabelinha que eu esqueci de colocar aqui para vocês.
mas esses valores aqui foram dados no exercício, tá? Então, beleza. E daí só falta a gente montar o salário. O salário vai ser o quê? A gente pegar o número de trabalhadores que trabalha em cada turno e multiplicar pelo respectivo salário de cada turno. Então, aqui, ó, o turno 1 tem esse salário, então eu tenho que fazer esse vezes esse. Mais, o turno 2 tem esse salário, esse vezes esse. Mais, o turno 3, número de trabalhadores, pelo salário de cada um. E assim por diante. Então, eu tenho que fazer essa multiplicação e somar todas essas multiplicações. Mesma forma, somar produto, essa coluna com essa coluna. Então, aqui a gente estruturou o nosso problema. Agora a gente vem no solver. Qual que é a minha célula objetivo? É essa daqui, a B13, certo? O meu problema é o quê? Minimização. O que eu quero? Minimizar os salários que eu pago, certo? Então aqui eu não quero maximizar, eu quero minimizar o meu custo com funcionário. Para que eu consiga atingir esse objetivo, quais são as células que eu vou variar? O número de trabalhadores, até a 9 aqui, até aqui, certo? Então eu vou variar aqui as células de número de trabalhadores. E as minhas restrições? Então deixa eu deletar aqui e deletar aqui. Então as minhas restrições são o quê? Vou adicionar. A nossa restrição que tem é que o número de funcionários ele não pode ser menor do que a necessidade de cada dia. Então aqui, ó, o número de funcionários que eu vou ter aqui em cada dia da semana, ele tem que ser sempre maior ou igual a essa necessidade que a gente tem aqui. Certo? E eu tenho que o número de trabalhadores tem que ser o quê? Inteiro. Então, são essas duas as restrições que a gente tem. Que o número de funcionários que eu vou ter por dia não pode ser menor do que a minha necessidade. E o número de trabalhadores ele tem que ser um valor inteiro. Então, aqui a gente marca o não negativo, o simplex e manda ele resolver, certo? Ele fala que ele encontrou uma solução inteira, né, e todas as restrições foram satisfeitas. Ok, deu, não errei nada, tudo certo. Aqui, só vamos alterar aqui, é um dinheiro. Então, aqui, ele encontra aqui, no turno 1, né, eu preciso ter 3 trabalhadores. No turno 2 são 3, no 3 são 6, no 6, nesse turno 4 aqui eu não tenho nenhum funcionário, no turno 5 são 7, no turno 6 são 2 e no turno 7 eu tenho 12 funcionários, né? Então a gente consegue ver que ele tentou colocar o maior número de funcionários aonde? Aonde paga um salário menor. Né? E aonde paga aqui um salário maior, aqui, 705, ele tentou colocar uma quantidade menor de funcionários. Então, dessa forma, com esse número de trabalhadores, a gente consegue minimizar o salário que a gente vai pagar, pagando um total de 22.540 de salário, certo? Então, eu selecionei esses dois exemplos para a gente ver como que é a solução, né, de problemas de programação inteira aqui no Solver. Então, assim, não tem nada diferente, né? A gente simplesmente vai modelar o nosso problema, né? Vai adicionar, a modelagem é similar à modelagem que a gente faz, não tem diferença nenhuma. A única coisa é que daí a gente vai aumentar essa restrição. Né? Então, a gente vai colocar que as variáveis de restrição, né? Aliás, a gente vai colocar que as variáveis de decisão, elas precisam ser inteiras. E realmente, aqui, ó, ele me deu somente variáveis inteiras. Não tem variável fracionária. Né? Então, aqui a gente consegue isso. E daí eu selecionei mais um
problema aqui, para a gente finalizar, que é uma outra situação em que a gente precisa ter que as variáveis de decisão, elas tomariam um valor de 0 ou 1, certo? Que daí seria quando a gente tem que as variáveis de decisão são binárias, né? Então, vamos ver aqui esse último exemplo aqui. Em sua posição como vice-presidente de pesquisa e desenvolvimento para a CRT Technologies, Mark Schwartz é responsável pela avaliação e escolha de projetos que receberão apoio. A companhia recebeu 18 propostas de pesquisa e desenvolvimento e seus cientistas engenheiros e identificou 6 projetos como coerentes com a missão da companhia. Entretanto, a CTR Technologies não dispõe de fundos necessários para realizar todos os 6 projetos. Mark deve determinar quais projetos serão contemplados. As exigências de financiamento para cada projeto estão resumidas na tabela a seguir, juntamente com o valor presente líquido que a companhia espera que cada projeto gere. Então aqui, qual que é a situação que ele tem? Ele tem 6 projetos que são coerentes com a estratégia da empresa, certo? E ele precisa escolher qual projeto que ele vai realmente aprovar, né? Então, por que a gente utiliza esse tipo de problema como variável binária? Então, assim, se ele colocar o valor 1 para o projeto, significa o aceite. Se ele colocar 0 para o projeto, significa a recusa. Então, você só vai ter essas duas situações, ou aceita ou recusa o projeto. Então, por isso que a gente resolve esse problema por variáveis binárias, né? Então, aqui eu tenho 6 projetos. Qual que é o valor que cada projeto ele vai retornar para a empresa? Isso aqui está em unidade, em 1000, né? Então, seria 141.000, 187.000, né? E assim por diante. Qual que é o valor presente líquido esperado que cada projeto gere? E aqui ele tem também qual que é o capital necessário ao longo de 5 anos. Então aqui ele tem uma expectativa de que cada projeto ele tenha um prazo, né, de execução de 5 anos. E ao longo desses 5 anos ele vai ter os seus custos. Então aqui, ó, no ano 1 ele vai gastar 75.000, no ano 2 25, no ano 3 20, no 4 15, no 5 10 e assim por diante. Esse para o projeto 1. Projeto 2 tem os seus custos ao longo do ano, o 3 também, até o 6. A companhia tem atualmente 250.000 disponíveis para investir em novos projetos e elaborou um orçamento de 75.000 para oferecer como apoio contínuo a esses projetos no ano 2 e mais 50.000 anuais para os anos 3, 4 e 5. Então aqui ele tem a disponibilidade de 250.000 no ano 1, 75.000 para o ano 2, daí para o ano 3, 4 e 5, ele tem uma disponibilidade de 50.000. Os fundos excedentes em cada ano serão utilizados para outros usos dentro da companhia e podem não ser transferidos para os anos futuros, né? Então aqui não tem, tipo, nesse ano teve uma sobra, joga para esse ano. Isso daqui justamente para não dar variação nesses 250, 75 e 50. Né? Então aqui ele quer saber qual projeto que ele deve aceitar, dar o aceite. Né? Então, esse problema a gente quer o quê? Maximizar qual que é o valor presente líquido, certo? Então aqui eu vou maximizar o nosso lucro, e o nosso lucro é quem? É o 141.000 se o projeto 1 for aceito, 187 se o projeto 2. Então assim, as nossas variáveis de decisão é projeto 1, projeto 2, projeto 3, 4, 5 e 6, que vão ser representados por x1, x2, x3, x4, x5 e x6. Só que esses valores eles só podem receber o valor 0 ou 1, ou seja, esse x1, x2, x3, ele vai ser ou 0 ou 1. Se ele for 1,
é porque esse projeto foi aceito e eu tenho esse valor de 141. Se for 0, 141 vezes 0 é 0, então eu não tenho esse lucro aqui. Então essa é a ideia da gente utilizar as variáveis binárias. Então aqui eu peguei o lucro de cada projeto e coloquei 141x1 mais 187x2 mais 121x3 mais 83x4 mais 265x5 mais 127x6. Quais são as restrições que a gente tem? A restrição é o orçamento que ele tem aqui para cada ano. Então, eu tenho o ano 1, 2, 3, 4 e 5. No ano 1, 250 mil. No ano 2, 75. 3, 4 e 5 é 50. Certo? Quanto que cada projeto usa por ano? Ó, o projeto 1, no ano 1, 75. O 2, no ano 1, 90. Então, aqui é por ano, tá? O 3 é 60. O 4, 30. O 5, 100 e o 6 é 50. Isso daqui tem que ser menor ou igual a 250. Aqui, a gente sempre lembra que, por mais que a gente esteja usando 250, mas isso daqui depois tem que ser multiplicado por 1000, tá? Então, aqui as unidades estão todas coerentes, né? Então, aqui eu tenho a restrição do ano 1, que o quanto eu gastar em cada projeto não pode ultrapassar 250 mil. No ano 2, que é 25 mil para x1, 35 para x2, 15 para x3, 20 para x4, 25 para x5 e 20 para x6, para o projeto 6. Não pode ultrapassar 75 mil. Aqui, para o ano 3, 50 mil, né, eu peguei esses valores aqui e multipliquei por cada projeto. No ano 4, a mesma coisa. No ano 5, a mesma coisa. Certo? E sempre respeitando a nossa limitação aqui, ó, de 50 para os anos 3, 4 e 5. E daí a gente coloca que os x, né, o x1, 2, 3, 4, 5, 6, ele tem que ser uma variável binária. E agora a gente vai, então, modelar esse probleminha. Então, aqui eu coloquei o projeto, são os 6 projetos, quais que são os valores, né, de lucro que cada projeto vai nos gerar, e aqui qual que é o gasto desses projetos ao longo dos 5 anos, certo? Então aqui eu coloquei var, que são as minhas variáveis, x1, 2, 3, 4, 5, 6, e elas só podem receber o valor 1 ou 0, certo? Deixa eu colocar aqui, ó, 489. Então aqui vão ser as variáveis que as células que a gente vai variar. Então, deletei ali. Aqui, a gente tem disponível 250, 75, 50, 50 e 50, né? Que vão ser as minhas disponibilidades. Daí aqui a gente vai colocar aquela formulinha que vai fazer as nossas restrições, que é essas fórmulas aqui, ó, em relação à disponibilidade do recurso por ano. Então aqui é a mesma coisa, aqui eu não tenho que fazer esse daqui vezes a variável, porque eu preciso saber se ele foi aceito, mais esse vezes a variável, porque eu preciso saber se ele foi aceito, esse vezes a variável, e a gente tem que somar tudo. Então é a mesma coisa, somar produto, o custo de cada projeto vezes essa variável que vai me dizer se o projeto foi aceito ou não, né? Que ela vai ser, por isso que ela é 0 ou 1. Né? Então, se ele foi aceito, eu tenho esse custo. Se ele não foi aceito, eu não tenho esse custo, né? Que daí seria o 0. Então, é somar produto, é essa coluna multiplicada por essa coluna e somado, né? É a soma e o produto. Isso daqui para todos os anos. Então, é essa daqui vezes soma e produto dessa coluna com essa. Esse daqui é a soma e produto dessa com essa. Esse daqui é a soma e produto dessa com essa. E esse daqui é a soma e produto dessa com essa. Aqui, daí só falta a gente colocar a formulinha aqui do nosso retorno, que vai ser o quê? Multiplicar o valor de cada... o lucro, né, de cada projeto
multiplicado pela minha variável que vai me dizer se esse projeto foi ou não aceito. E isso daqui tem que ser somado, né? Então, é novamente aquela função de somar produto dessa coluna com essa coluna. Aqui a gente já estruturou todo o nosso problema. Agora é só a gente ir no solver e montar as nossas restrições. Então aqui, a célula de decisão, né, o objetivo é que a B11, né, que é onde a gente colocou a nossa função objetivo. Eu quero maximizar o meu lucro. Quais são as células que eu vou variar? Vão ser essas células aqui, né, até as 6, que são x1, 2, 3, 4, 5, 6. E daí aqui, então vamos deleta. Então aqui eu vou adicionar. Primeira coisa, essa quantidade que eu gastar aqui nos produtos não pode ser maior do que a minha disponibilidade. Então, isso daqui tem que ser menor ou igual à disponibilidade que eu tenho para cada ano. Certo? E as minhas variáveis de decisão, elas precisam ser o quê? Binárias. Ou seja, se é binário, ela só pode assumir valor 0 e 1. Então, tanto na programação inteira, quanto aqui com variáveis binárias, a gente sempre vai pegar e colocar uma restrição que a gente vai colocar aqui ou inteiro ou binário, né? Então, a gente colocou binário, ok. Condição de não negatividade, simplex. Resolve, manda ele resolver. Ele fala que ele encontrou uma solução, todas as restrições foram satisfeitas e deu. Então aqui, ele fala que o projeto 1 seria viável, o 2 não, o 3 não, o 4 sim, o 5 não e o 6 não. Então, quais são os projetos que ele vai desenvolver? O 5, o 4 e o 1. Os outros projetos ele não vai resolver. Esses projetos vão dar um retorno de 489 mil para a empresa, né? Pessoal, então é isso que eu tinha separado para vocês fazerem. Eu espero que vocês tenham gostado do curso de pesquisa operacional que eu montei para vocês, né? E desejo uma boa sorte aí para vocês no mercado de trabalho, que isso tenha sido produtivo para que vocês consigam aplicar isso daqui no trabalho de vocês, né? E me coloco à disposição aí para se vocês precisarem de alguma coisa. Certo, pessoal? Então tá bom. Então, tchau para todo mundo e até uma próxima.